Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Caminho. Hoje nós vamos falar da vida após os 60. O que os seus sonhos revelam sobre essa mulher que ainda quer ser. Gente, eu já tô com 51, tá? Então a gente já começa a pensar, a olhar para toda a nossa vida construída, tudo que a gente já realizou, mas a gente ainda tem metade dessa vida pela frente. Então esse sonho ele foi trazido pela Juliana, uma das integrantes do grupo Caminho a Caminho, que na semana passada ela teve esse sonho e ao acordar ela já anotou rapidinho, não falou nem oi, bom dia, ela foi tudo para não esquecer nenhum detalhe. E ela participou também da meditação das sombras, ela viu ao abrir, né, ao chegar naquele lugar, ela viu uma cadeira de balanço e a gente está dentro de imagens, de visões, trabalhando nesse processo do caminho a caminho. E agora nós vamos trazer esse sonho dela, que integra o que? Identidade materna e um renascimento pessoal. Desculpa, gente, um pouquinho do resumo do sonho da Juliana, né? Ela adentra num salão amplo, onde uma mesa central a aguarda, acompanhada por Sérgio, seu falecido marido. Uma mulher desconhecida serve-lhes cacetinhos, que são pães típicos. Ela mora no sul, né? Então, é assim que eles chamam lá. Um ambiente que mescla familiaridade e estranheza. Ao retornar ao local mais tarde, o salão se transforma. O piso desaparece e é substituído por areia de praia, onde Juliana encontra seus óculos de sol e reclama por não terem avisado sobre a mudança. Em seguida, surgem identidades de duas mulheres conhecidas e ela tenta devolver esses documentos passando pela casa de uma outra amiga onde deseja comprar ovos, mas desiste pelo medo de ser assaltada à noite. Enquanto caminha, ela entrega esses documentos à filha de uma delas e cruza com um homem conhecido, cuja conversa se perde na névoa do sonho. O cenário oscila entre ausências, que seria esse piso que corresponde a esse marido falecido, Sérgio, e presenças simbólicas, areia, documentos, ovos, revelando que um conflito entre memória, renovação, medo e coragem. Então vamos lá. O sonho de Juliana é um mosaico de símbolos que refletem o que? A jornada pós-luto, a própria jornada interna dela. A areia substituindo o chão firme ilustra o quê? Uma transição de uma vida estruturada pelo papel de esposa, mãe, para um terreno desconhecido, uma nova identidade, onde ela precisa ser reescrita. Então, a presença do Sérgio, né, no sonho, agora pacífica, sinaliza uma reconciliação com esse passado, enquanto esses documentos e as identidades perdidas revelam sua busca por validar novas facetas de si mesma. Os ovos não comprados e o medo do assalto traduzem o temor de que novos começos possam roubar a segurança conquistada a duras penas. Então, esse sonho não é apenas pessoal, não é de uma pessoa privada, é um espelho para o coletivo, para tantas mulheres que após os 60 anos enfrentam esse dilema entre honrar quem foram e ousar ser quem ainda desejam se tornar. Então, num contexto, né, mais particular da Juliana, ela está enfrentando um conflito interno entre seu papel consolidado como mãe, como responsável por toda a família, como a irmã mais velha também, e o desejo de renascer como mulher, sem abandonar a identidade construída com tanto sacrifício, o caminho é carmim. Então, o trabalho aqui terapêutica que nós fizemos na constelação familiar trouxe clareza para ela sobre essa relação com o falecido marido e a necessidade de autonomia das filhas dela. Mas agora ela luta para reconciliar a sua história passada com anseios por liberdade e vitalidade. Ela é uma mulher jovem ainda, que você vê, tem vitalidade linda, ela gosta de se cuidar e é uma pessoa com um coração assim que eu sentia. Eu falo que a primeira impressão que fica quando ela vê o grupo, eu falei, nossa, você tem um coração crístico. Então vamos lá analisar. A cadeira de balanço, né, que ela viu na meditação das sombras e o medo do envelhecimento.
Simbolizam o quê? Esse medo de estagnação e a passagem do tempo. Então a terapia ajudou a Juliana a ressignificar essa imagem, reconhecendo que envelhecer não precisa ser sinônimo de solidão, mas pode ser um convite, o que é a sabedoria emocional interior. Então essa responsabilidade na relação do próprio casamento de uma vida inteira. Então na constelação familiar revelou que ela carregava uma culpa inconsciente pelo papel do marido na sua própria solidão. Então agora ela compreende que a identidade materna dela foi construída apesar das decepções e não por causa delas. E esse salão de areia seria uma estabilidade, né, entre a mudança, a estabilidade e a mudança. Então a areia substituindo um piso. Então reflete um desejo do que? Inconsciente de flexibilidade. A areia é móvel, é adaptável, ela contrasta com um chão rígido, duro. Então, que era dessa vida anterior, de regras, deveres, sacrifícios. Agora ela está em transição, aprendendo a caminhar num terreno em que exige menos controle e mais confiança. Os óculos de sol encontrados, eles simbolizam que é uma busca por proteção emocional. O óculos de sol eu tampo a claridade, eu tampo a luz, para não ofuscar a minha vista. Então, é o medo de expor vulnerabilidades. E, paradoxalmente, esse anseio por clareza. Eu perdi os óculos, então eu estou vendo. Enxergar novas possibilidades. A reclamação. Não me avisaram. Revela o que? Uma resistência em aceitar que a mudança é orgânica, não planejada, como toda uma vida foi muito regrada e agora preciso deixar fluir como o rio. E o terceiro ponto, essas identidades, que identidades são documentos, né, que comprovam a existência de uma pessoa. Então, essa luta por validação. Documentos de duas mulheres representam o que? A dualidade dos papéis que ela carrega. A mãe respeitosa, construída através de muito sacrifício, de uma solidão e de uma conformidade com aquela mulher que anseia renascer, que anseia por autenticidade, por prazer, por liberdade. E ela, no sonho, ela relata que documentos teriam que ser entregues, né, na Inglaterra, acho que pela filha dela. Esse pedaço eu não contei no começo. Mas a Inglaterra, ela está ali como um lugar distante, simbolizando uma necessidade de validação externa. Então, tipo, lá vale mais. Então, ela ainda busca essa permissão social, que não é social, é interna dela, para viver além do papel de cuidadora, do arquétipo da grande mãe. E aqui os ovos e o medo do assalto. Então é um potencial que ela tem, porque o ovo traz isso do potencial com a autossabotagem. Então, ovos não comprados simbolizam o ovo traz isso, o novo começo, o ressurgir. Não tem os ovos de Páscoa, essa simbologia que ele traz. Então, são novos começos que foram sempre adiados. Então, o medo de ser assaltada à noite reflete o terror de perder tudo que foi conquistado, respeito, segurança, se ela ousar viver algo novo. E isso é uma autossabotagem inconsciente, gente. Ela teme que essa nova identidade destrua a antiga, em vez das duas coexistirem. Então, essa noite na rua escura. Então, esses ambientes estão ligados o quê? Ao inconsciente, tudo que é escuro, tudo que está negro, tudo que é profundo, tudo que é ligado ao mar é o inconsciente. E há medos não resolvidos. Então, o aviso do falecido marido dizendo para ela não vá, pode ser um eco da sua própria mente. É ela projetando inseguranças do passado no futuro. Então, uma projeção, é como se ela virasse o espelho. Eu estou aqui no presente, aqui estão as imagens que refletem aqui no futuro.
Então esse encontro com esse homem e a entrega de documentos, esse homem conhecido na rua, ele representa o quê? Aspectos masculinos internos da Juliana, o ânimo, a ação, a autonomia. Ou propriamente até a integração de uma nova figura mais para frente na sua vida. Mas a conversa esquecida sugere que ela ainda não está pronta para assimilar essa nova energia. Tudo é um processo. Então, a entrega dos documentos à filha dela que levaria à Inglaterra. Então, isso simboliza a transferência de responsabilidades. Ela agora consegue começar a delegar papéis a essa filha, que representa também a toda uma comunidade, permitindo que se priorizar suas próprias necessidades. E essa filha dela é a Simone, que também está no grupo, que eu já fiz a interpretação dos sonhos. Então vocês veem como que é a sincronicidade, como um movimento reflete no outro movimento que vai trazendo e apaziguando como que é o nosso mundo interior, gente. Eu estou falando de uma mãe e de uma filha, as duas se encontrando em papéis diferentes, os mesmos papéis, as duas são mães, uma já é mãe, a outra é avó, mas vocês estão vendo a conexão, e a conexão dessa história comigo e com você. Somos mulheres de fases, de estações, de vários ciclos, e isso representa o quê? Vida. Ai, tudo desmorona, tudo se quebra, tudo se reconstrói. O que que é isso? Ai, tudo se quebra, é o fim. Não, é vida. Estamos vivos. E a conexão com o encontro de Gaia, tá? Então, aqui, né, a gente trouxe no sábado esse movimento de ancorar uma energia para que a gente vai trabalhar em junho, que é essa mulher selvagem, os instintos femininos, tudo que é reprimido, a gente vai ter esse trabalho agora em junho. Então, o nosso evento, ele provavelmente vai abordar temas de ancestralidade e ciclos de vida e morte, que para ela vai ser uma oportunidade de honrar a própria história, reconhecer o papel da mãe sacrificada, que esse papel não a define, foi uma etapa, todas nós vamos viver isso, todas nós que nos tornamos mãe. Então, é liberar culpas para poder viver além do luto e além dos deveres. É conectar-se com esses arquétipos maravilhosos da avó, que é o arquétipo da sabedoria, e dessa mulher selvagem, que é a vitalidade. E essas duas podem coexistir na jornada de todas nós, não importa o ciclo, a idade que nós estamos vivendo. Então, isso é para todas nós, é abraçar essa ambiguidade. Ser mãe e mulher, autônoma, livre, não exclui a outra. É se permitir experimentar papéis sem julgamento. Essa areia permite pisar, afundar, recomeçar e se questionar. Trazer esse questionamento, não só ela, como todas nós. Quem a gente seria se não precisasse carregar o peso da mãe perfeita? É dialogar com essas figuras falecidas ou figuras que são fantasmas, vamos colocar assim, a gente escrever uma carta, liberar todo esse processo de expectativas passadas, são expectativas que estavam ali e que morreram. Aquela situação, ela se findou para que uma nova recomece, mas sempre agradecendo por todas as lições. É explorar esse símbolo dos ovos, que é um novo projeto, pequeno, pessoal, que pode ser arte, pode ser uma viagem, pode ser um novo estudo, que represente o que? Esses sonhos, os sonhos espelhados de uma vida em movimento. Essa areia no salão não é um aviso de perigo, mas um convite para dançar na impermanência. A identidade materna não será abandonada nunca. Nunca deixaremos de ser mãe, mas ela se expande, é como um rio que encontra novas margens, né? Sem perder a sua essência. Ele nasceu ali na montanha, sabe? Naquela nascente ele veio, ele foi ganhando, foram entrando outras águas, foram se juntando, se formando, são vários caminhos, eu banho várias margens. Então essa é a essência.
entre o que você estar se chocando-se, esse rio batendo num caminho novo, que é uma nova versão de mim mesma. E a cadeira de balanço que ela visualizou na meditação, né, na meditação das sombras, inicialmente ela estava associada a esse medo, né, da solidão, do envelhecer, mas isso se transforma numa metáfora poderosa depois desses sonhos. Vocês estão vendo como os sonhos, eles vêm em complemento, eles trazem algo que eu precisava para eu poder entender uma visão. Isso é sincronicidade, é o inconsciente respondendo que eu estou no caminho certo ou que eu preciso mudar o meu olhar, a minha visão com as análises, e mostra isso, comprova para a pessoa, vem dela, não é uma definição minha. Não sou eu que estou falando nada, eu apenas trago essa interpretação de metáforas. Está nela. Por isso que eu comprovo aqui, a sabedoria exterior está dentro de cada uma. Então transforma-se o que nessa metáfora poderosa? Ela não é um destino, essa cadeira de balanço, tá? Mas um convite. Assim como para a Juliana, como para muitas das mulheres que estão aqui, que são inscritas no meu canal, que estão nessa faixa etária, que é a faixa etária que a gente quer transcender, que a gente quer se iluminar, que a gente olha a vida, que é a maioria das ouvintes que estão aqui comigo, que somos mulheres maduras. Então a gente carrega o quê? O peso de todos os papéis construídos com sacrifício. De ser mãe, de ser avó, de ser esposa, de ser cuidadora, de ser irmã mais velha que ensinou. A gente traz muito, mas também guarda dentro de si, todas nós guardamos essa mulher selvagem adormecida, aquela que anseia por dançar, criar, amar, viver sem pedir licença. E minha mãe passou por isso, ela foi aprender a dançar depois da maturidade, a dança flamenca, que sempre foi um sonho dela. Então, ela realizou esse sonho antes de partir. E o exemplo da Juliana, que ressoa muito, porque mostra que a vida após os 60 não é um epílogo, é um capítulo em branco, gente. A cadeira de balanço, longe de ser um símbolo de resignação, não. Pode ser o lugar onde se conta às nossas netas histórias de como, mesmo depois de todas as perdas, eu aprendi a nadar em mares desconhecidos, a plantar jardins em desertos e a encontrar luz na minha própria sombra. Então, a areia do salão, o ovo não comprado e os documentos entregues revelam que envelhecer é desaprender a viver apenas para os outros e reaprender a ouvir o meu próprio desejo. Tá? E eu estou no começo dessa jornada, e dessa cadeira de balanço não precisa balançar só para trás, lembrando só passado. Ela pode balançar para frente, acolhendo histórias ainda que serão escritas. Então, isso aqui é um legado. Eu estou falando aqui para todas nós, para todas as mulheres que, como a Juliana, temem viver algo novo. E esse medo as afaste de todo. Elas temem que esse medo afaste elas, esse novo, aliás, afaste elas de tudo que elas já conquistaram ou de tudo que eu conquistei. Não, a mensagem é clara aqui. Gaia, a terra, não separa a avó dessa mulher selvagem, a raiz da flor. Não, jamais. Tendo a raiz e a flor que desabrocha, que perfuma, que leva esse perfume para inunda esse campo todo. Então ela ensina que é possível que envelhecer com raízes profundas e asas leves. A cadeira de balanço aguarda não para parar o movimento, mas para celebrar quantas direções ainda a vida pode tomar. Que essa narrativa, que esse conteúdo, que essa interpretação desse sonho hoje não inspire só a Ju, mas todas as mulheres a escreverem com tintas de aventura e serenidade os próximos versos da sua história. E se você gostou, conte a sua história aqui, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque isso é muito importante. Agora nós vamos ter essa jornada dessa mulher selvagem no mês de junho.
E eu espero vocês aqui. Eu vou encerrar esse primeiro grupo do Carmim e depois desse processo a gente vai abrir um outro grupo com novas pessoas. Então, se você quiser participar, você já vai prestando atenção, já se inscreve aqui que depois, quando eu terminar esse grupo, eu vou formar um outro grupo e já vou colocar o link aqui na descrição dos vídeos aqui do canal. Então, vocês já vão se ambientando com a forma como eu trabalho, vão se ambientando com o jeito que eu entro nessa conversa, nessa dança com as sombras de cada uma, da forma como a minha empatia, como a minha compaixão trabalha, e isso é muito importante. Vamos criando conexões, laços, a nossa vibração, a nossa frequência vai se alinhando para que a gente consiga formar uma grande teia de mulheres que estão olhando para si com outros olhos, preparadas para serem as parteiras de Gaia nesse mundo que está se transformando. Nós estamos entrando em trabalho de parto, por isso essa ebulição, esse caos, esse barulho. E o que, que a gente faz? A gente respira, aguenta a dor, a gente transforma a dor em vida, essa vida que vai renascer, essa criança, esses vidros, esses cacos quebrados que vão se transformar em diamante, esse bebê diamante que está vindo para toda essa mudança. E esse é o apelo que eu faço aqui. Faça parte disso, venha fazer parte disso, então se inscreva, comente, conte seus sonhos, traga potencial, traga conteúdo para que a gente possa colocar junto, encaixar na sincronicidade, trazer mais, desvendar mais esses mistérios que só nós, com a nossa intuição, com esse olhar e com esse papel de gerar vida, de ser mãe e de construir uma história não só nossa, mas que faz parte da história de tantas pessoas, tantos descendentes, como as nossas, né, avós, as nossas mães, as nossas, toda essa hierarquia, essa ancestralidade que está atrás da gente, honrando tudo isso aqui e trazendo a força dessas mulheres, curando as cicatrizes que a gente carrega nossas e delas e honrando toda essa história. E a gente vai reconstruir a história desse novo mundo que está por surgir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.